Bem-vindo à Devocional Zion Church. Hoje nós vamos falar sobre por que jejuamos. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada porque a Tua palavra nos orienta para todas as coisas, para que a gente possa usufruir totalmente das Tuas bondades e maravilhas da Bíblia. Muito obrigada, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja livre aqui no nosso meio, falando aos nossos corações e que nós todos estejamos bem alinhados contigo, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, jejuar. Por que jejuamos? Jejuar é um hábito bom, né? E nós temos na igreja sempre usado esse hábito. E jejum, o que é, né? Então, é abster-se de comida. E nós vamos falar alguns tipos de jejum. Mas é interessante que quando a gente jejua, nós temos que não só nos privar de comer, porque isso seria passar fome, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo quando jejuamos tem que ser ter mais intimidade com Deus, entender o coração de Deus. Em geral, na Bíblia, e eu acho que sempre na humanidade, nas igrejas, as pessoas jejuam por algum motivo. Quando precisa muito da direção de Deus, ou tem uma situação muito difícil, costumamos jejuar. E quando a gente jejua, o que acontece? O corpo fica fraco. Lembra que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo fica fraco e o nosso espírito fica mais alerta. Esse é o objetivo dos jejuns. E muitos anos atrás eu estive na Coreia, lá no Poyeongcho. E ali eles jejuavam muito. Eu aprendi lá também. Por exemplo, se eu fosse jejuar por 5 dias, eu teria que marcar no calendário 15 dias. 5 dias para diminuindo a comida e depois ficar totalmente só com água. E depois, na volta, de novo 5 dias, depois de 5 dias de jejum só em água. Então, mais 5 dias para começar, pouco a pouco, comendo coisas cremosas até ficar normal. Isso é o cuidado e a sabedoria, porque pela Bíblia, alguns falam, o máximo é 3 dias, se bem que Jesus jejuou 40 dias por nossa causa e venceu todas as tentações em nosso lugar. Então, o número de dias de jejum depende do que você deseja, mas o importante não é só passar fome. É importante ter meio ambiente, uma programação onde você possa ter mais tempo com Deus, orar, estar com a Bíblia em suas mãos, orar. Porque só jejuar e continuar trabalhando, distraído com um monte de coisa, não é muito sábio. Isso é só passar fome, né? E é um sacrifício. Deus não está querendo que a gente faça uma barganha, né? Tem gente, eu já vi, gente que vai jejuar para pedir alguma coisa para Deus, como se fosse, olha, estou jejuando, então me dá, né? Essa forma não é a ideal. Cada um faz o que quer, mas pela Bíblia não é. Quando estamos em necessidades, em perigo, é quando a gente vai buscar mais a direção de Deus, ouvir mais a Deus. E também, não só nesses momentos difíceis, as pessoas, né, a gente faz regularmente um jejum para poder ter um dia separado ou horas separadas para Deus e ouvir mais de Deus. Então, eu vou falar agora os tipos de jejum que existem na Bíblia, não é? Então, existem basicamente 3 tipos de jejum, não é? Então, é um jejum
regular. É o primeiro tipo. O que significa isso, né? É um jejum que você deixa de comer, mas também toma líquido, né? De preferência, né? Líquido, mas o jejum completo, nem líquido às vezes, né? E um jejum parcial é quando, né, omitimos alguma refeição. Eu lembro quando eu dava aula, eu tinha um aluno que me dava muito trabalho. Então, eu jejuei por uma semana inteira e eu entreguei para Deus a minha refeição, a mais preferida que eu gosto é o breakfast. Aí então, graças a Deus, houve um romper, porque ficava orando por esse aluno que me dava muito trabalho. Depois dessa semana de jejum, quando cheguei na escola, uau, todo mundo, Christopher se converteu, ficou cristão. Uau, foi realmente uma vitória. Esse menino depois não me deu mais trabalho e realmente foi o resultado. E o jejum completo, né, é quando não se toma nem água e nem se come. Esse já é bem difícil, então na Bíblia, uma vez aconteceu isso, no livro de Esther, vocês sabem, né? Quando o povo queria matar todo o povo judeu. Então a rainha Esther pediu para todos jejuarem. Então foram 3 dias de jejum e houve um romper muito grande, né? Então o nosso motivo de jejuar deve ser definido primeiro. Não é só passar fome, fazer uma troca de favor com Deus, porque quer uma bênção. Não, que não seja isso. Que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo e também, se você tiver base bíblica, seria bom, não é? Então, quando o povo precisava enviar alguns apóstolos para a viagem missionária, está em Atos capítulo 13, eles oraram, jejuaram por 7 dias. Porém, a Bíblia não mostra que tipo de jejum, mas jejuaram, oraram e o Espírito Santo falou para os discípulos para separar Paulo, que é o nosso famoso apóstolo Paulo, né? E aí ele começou as viagens missionárias. E foi o primeiro apóstolo com bastante revelação de Deus. Então, podemos então, no jejum, devemos estar orando, estando tendo comunhão com Deus, sentir a presença de Deus. Não faça sem sentir a presença de Deus, senão você só passa fome, né? Então, quais são os benefícios, né? Primeiro, né, a gente tem visto muitos resultados. Por exemplo, libertação. Às vezes é uma libertação de alguma situação difícil, né? Um vício, talvez falta de perdão, qualquer coisa assim que seja difícil, podemos jejuar para Deus nos capacitar. Também, não só espiritualmente uma vitória, mas o corpo. Já vi pessoas que tinham muitos problemas de pornografia e eu aconselhei fazer jejum. E olha, nos casos que aconselhei fazer jejum, eles tiveram vitórias. Então, por quê? Pornografia é uma coisa que mexe com o corpo. Então, foi uma vitória muito grande. Também, jejum pode liberar cura, né? Uma fé para ter cura. Alguns precisam. Quando estive lá na Coreia do Sul, no Poyongcho, havia uma sala enorme, havia quase 100 enfermos e havia muitos pastores que de hora em hora pregavam, cantavam e os que estavam jejuando eram assistidos espiritualmente.
mas eram pessoas que não tinham cura naquela época que eu fui, há muitos anos atrás. E daí muitos eram curados. E alguns que, assim, na época, né? Hoje em dia é bem diferente, mas na época os hospitais não podiam dar ajuda, levavam lá na igreja do Poyongcho, em Yeouido, né? E na Coreia do Sul. Então, o pessoal jejuava e era curado. Não só fisicamente, mas também na alma podemos ter cura e também o psicossomático. E também outra coisa que o jejum faz para nós é purifica o nosso espírito, né? Então, nós temos mais tempo com Deus, tempo de qualidade, mais comunhão, mais intimidade com Deus, e daí nós ouvimos mais a direção de Deus, né? Então, o jejum tem esse propósito. Deus ouve todas as orações? Sim, claro que Deus ouve. Todas são respondidas? Eu não posso dizer que sim, não é? Às vezes Deus vai falar não, né? Outras vezes ainda não. Então, o importante é nós termos comunhão com Deus. O jejum não pode servir de barganha, né? Fazer um negócio com Deus. Tem que ser outro motivo, o motivo de ter mais tempo com Deus, né? Ter intimidade com Deus, entender a vontade de Deus para uma situação ou outra, e isso agrada ao Senhor. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas, na hora muito difícil, né, que faziam jejum e alcançavam direções, comunhão. Nós temos muitas vezes dificuldade, né, de ter direções. Eu acho que você deve ter passado por essa situação, ou talvez passará, não é? E a gente precisa de uma direção de Deus, não pode fazer as coisas pela nossa própria cabeça. Aí vai requerer de nós separar, mas é preciso organizar. Precisamos nos organizar para jejuarmos, né? Então, é um conselho que eu dou. Se você determina os dias, então, se é então fica 3 dias que você se separa para Deus. Se você quer fazer mais dias, uma vez eu tive muitas coisas a resolver. Eu tive que separar 15 dias, como eu já falei, né? 5 dias antes, 5 dias fiquei num lugar sozinha. Porque se a gente fica trabalhando, conversando, perde o objetivo, porque não tem aquela comunhão, o silêncio de estar com Deus. Então, o jejum tem que ser algo planejado. E quando eu era pastora sênior, todos nós fazemos jejum na quarta-feira. Era o dia de todos, não era obrigatório, mas quem quisesse fazer o jejum na quarta-feira, e também uma vez por mês a gente fazia no sábado. E era uma alegria no sábado. Por quê? Eu não sei se a maioria fazia jejum por causa da sopa que nós íamos ter, a famosa sopa da tia Maria Tchatami. Era uma sopa maravilhosa, deliciosa, com pãozinho francês fresquinho, com manteiga. Mas era o costume nosso. Mas havia muitos resultados, tanto na vida pessoal, como de família, como de igreja. Então, só que eu estou contando isso para incentivar vocês a buscarem, quando precisarem da vontade de Deus, saber que direção tomar. Eu acho aconselhável, não é obrigatório, mas é aconselhável ter um dia de jejum. Mas, como eu estou falando, estou repetindo, precisa planejar. Porque se você planeja, fica melhor. E planejar também tem que ter um lugar adequado, né? Porque trabalhar no meio de tanta gente e só passar fome não é o ideal.
Então, essas são as sugestões para que você tenha um jejum muito eficaz com resultados. Aqui na Zion Church, temos como hábito fazer jejum corporativo, não é? E agora temos também tido por alguns anos 40 dias em Sião, né? Que fala do jejum por 40 dias para nos preparar para algum evento muito importante, que no caso você sabe, né? Então, é a conferência Dunamis e assim por diante. Por que 40 dias, né? Bom, lembrando que Jesus jejuou por 40 dias. Mas, nesse caso, eu aconselho vocês tirarem algumas coisas que você gosta, que você pode oferecer. Havia uma senhora que ela era muito louca por pizza, então ela, pelo jeito, ela comia todo dia. Então ela entregou pizza, não é? Quando é assim muito prolongado, eu não aconselho vocês ficarem só com água, né? Por quê? A não ser que você esteja num deserto sozinho, aí não vai afetar nada. Mas se você continuar vivendo dia a dia, é preferível entregar para Deus a coisa que você deseja, né? Por exemplo, quando é 40 dias, que é um período longo, eu gosto de entregar para Deus o que eu mais gosto, né? Então, no meu caso, é o pãozinho, o pão, né? Que eu amo pão, e coisas doces, sobremesas, não é? Então, eu já vi outras pessoas entregando uma refeição do dia. Cada um escolhe entregar a Deus uma refeição. Agora, é muito importante que a gente tenha tempo para orar. Eu preciso dar essa ênfase, porque tem gente que só fica sem comer, mas está trabalhando, está conversando, está passeando. Bom, cada um faz o que quer, né? Não é uma coisa obrigatória entre nós. Porém, uma sugestão: se é 40 dias, é muito longo o período. Então, você pode entregar uma refeição, 2 refeições, assim por diante, né? Então, é uma sugestão para você. Tem gente que entrega alguma coisa que ama muito comer ou beber e deixa para Deus. Mas é uma dedicação e faz o corpo se curvar diante de Deus para a gente ter mais tempo de oração com Deus. Espero que esse devocional o ajude. Aproveite e deixe nos comentários caso você tenha alguma dúvida sobre o tema. E caso você também esteja em tempo de jejum, compartilhe conosco como tem sido e o que Deus tem falado com você durante esse período. Compartilhe esse devocional com as pessoas ao seu redor e até a próxima.